Pois, meus amigos, foi uma grande vitória do Juventude, 2-1 de virada sobre o Ceará aqui no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude vai dormir líder do Campeonato Brasileiro, mas mais importante que isso, é o segundo adversário do campeonato dele, da permanência inicialmente, depois pode brigar por coisas maiores, e o segundo adversário que ele recebe no Jaconi ganha. Vou falar mais sobre esse jogo. Para Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Chama no WhatsApp 54 981 340798. A Périco tem tudo o que seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. Um abraço para o pessoal da Périco Auto Center, que está sempre acompanhando o Everton Lorante, feliz da vida com a vitória do Verdão. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran, compra seu carro batido, acidentado com pagamento à vista, chame no WhatsApp 54 99979 9543. O Juventude ganhou de virada aqui no estádio Alfredo Jaconi para quase 7 mil pessoas, 2-1 sobre o Ceará. Primeiro tempo com o Juventude tendo todo o domínio, tendo a iniciativa, tendo mais posse de bola, mas nós alertávamos durante a semana que esse adversário que o Juventude joga, não pelo fato de ter bom investimento, mas desses que estão na disputa primeiro para permanecer na elite, depois para brigar por vaga em competição continental, é um time que tem um bom investimento e que tem uma organização tática. Léo Condé é um bom técnico, ele não era daqueles que a gente imaginava que viria para cá para fazer o time do Ceará agredir o Juventude, se expor a todos os tipos de risco. Não, foi um time que se postou bem e teve algumas possibilidades em contra-ataque. No primeiro tempo, a primeira grande chance foi dele, inclusive, numa bola chutada da entrada da área, que desvia na marcação e que faz o goleiro Gustavo fazer um espetáculo de defesa. E depois, demorou para chegar de novo. A segunda jogada foi aos 40 minutos, na reta final do primeiro tempo, quando ele consegue girar o Ailon sobre a marcação do Abner, chuta bonito para fazer o gol da equipe do Ceará. O Ceará, com a sua estratégia de boa marcação e de jogar no espaço que recebia no decorrer do jogo, conseguia fazer o primeiro gol e conseguia ter a sua estratégia sendo coroada. Mas, quando parecia que o primeiro tempo ia para o intervalo com a vitória cearense, aos 46 minutos, mandaca de cabeça num cruzamento feito pelo Batalha, jogado em combinação com o Jadson, empatou. Dos males o menor, o Juventude que, como a gente costuma dizer, o Rafael Balgarten, comentarista da Rádio Caxias, fala muito, mais lúcido. Pois é, ele não apenas terminou o primeiro tempo jogando bem, mas também não estava tomando uma derrota que estava fora do contexto do que dizia o primeiro tempo. Primeiro tempo que teve um lance em que o Batalha foi pisado pelo marcador adversário e que o árbitro não viu, né, o senhor árbitro da partida, Lucas Casagrande, e o pior, o Hilbert da Silva, que é o VAR, não chamou. Deveria ter chamado, pelo menos, para que houvesse a revisão. Mas vimos um Juventude no segundo tempo com o mesmo ímpeto e o mesmo domínio, principalmente até fazer a marcação do seu gol. O gol do Juventude, do estreante em casa, Matheus Babi. Jogada do Giovani, que fez um primeiro tempo, eu acho que abaixo, mas cresceu no segundo tempo. Baixinho cresceu, em termos de rendimento. Chuta na saída do goleiro, a bola parecia que ia para fora, aparece Matheus Babi, ganha da marcação, empurra a bola para a rede e o Juventude vira. Nós vimos depois disso o time do Ceará tentar a marcação no gol de empate, também não teve uma grande oportunidade com uma defesa espetacular do Gustavo, mas era um time que foi com dois centroavantes, o Pedro Raul, que já estava em campo, recebeu também mais um companheiro para jogar ao seu lado, aquele Lelê que não quis vir aqui para a equipe do Juventude, foi para lá para ser derrotado pelo Juventude. Mas num jogo em que eu acredito até que não teve nada fora do contexto. O Juventude foi melhor e ganhou, a diferença mínima, porque o jogo foi de fato parelho. A gente pode partir para as análises individuais. Os laterais do Juventude, ao que se propuseram, não comprometeram, também não tiveram grandes atuações. O Abner, um jogo seguro. O Adriano Martins, eu confesso que em relação a outras partidas, senti ele um pouco mais claudicante. Ele tem que tomar cuidado, porque o Wilker Angel já voltou de lesão e da seleção, onde ele esteve até que pudesse retornar ao Juventude, e está em condições plenas. Meio campo com Daniel Giraldo, vai ser problema, né? Saiu com a ficha da
concussão e aí tem que cumprir o protocolo, inclusive ficando afastado por alguns dias, não vai poder jogar no meio de semana. Bom jogo do Giraldo mais uma vez. Jadson, muito bem, novamente, cara forte na marcação e na transição do Juventude. E o Mandaca, enquanto esteve em campo, para mim o melhor do Juventude. Não é aquele meia de criação, mas ele conseguiu se aproximar bastante, sendo o condutor de bola, se aproximar da área, até invadir, fazer passe, enfim. É um jogador primoroso que o Juventude conseguiu. Dos atacantes, batalha no primeiro tempo bem, no segundo começou a decair, talvez quando sentiu isso, o Fábio Matias trocou. Depois no segundo tempo entrou o Enio, de boa movimentação, entrou o Babi, de boa movimentação. O Talhari até foi mais discreto, inclusive em relação ao jogo do Botafogo, mas é o cara que fez 2 gols em 3 jogos, ainda tem um crédito, né, que a gente tem que citar. Matheus Babi fez gol, mas também de boa movimentação lá na área. O que mais que a gente pode dizer? O Giovani eu gostei mais do segundo tempo dele. E a gente vê aos poucos um Juventude que tem um time e alternativas de grupo. Venceu o time que fez por merecer, que procurou a vitória. E para o Juventude, que contra Vitória, Ceará e Mirassol, os 3 primeiros jogos em casa, projetava 3 vitórias, já conseguiu 2. Era muito difícil que fosse pontuar contra o Botafogo, até jogou bem, mas não conseguiu segurar o Botafogo. É difícil o jogo da quarta-feira contra o Flamengo, que vier é lucro, mas pelo menos o dever de casa o Juventude está cumprindo. Até agora, em 2025, é 100% de aproveitamento.